Aleluia. Som. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para dar início ao nosso louvor nessa noite. Essa noite de adoração, de celebração ao nosso Rei, aquele que é eterno, aquele que está sobre nós, cuidando de nós, nos guardando. Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que quando você começa a se colocar na presença dele, ele vai cada vez mais te enchendo, te preenchendo. E aí quando você está triste, ele se encarrega de te deixar feliz, né? Seja com uma pessoa, seja com uma condição, seja com um momento, uma música. E então nessa noite, que nós possamos cantar este louvor, dando o nosso melhor sorriso, mesmo que seja, infelizmente, por trás das máscaras, né? Como é bom a gente poder sorrir sem as máscaras, né, gente? Mas que nós venhamos a dar graças ao nosso Deus a todo momento, em todas as circunstâncias da nossa vida, porque só Ele sabe o que nós devemos passar aqui nessa terra. E Ele tem nos guardado, isso é que importa, né? Então que nós possamos nessa noite sorrir para Deus, mostrar para Ele, porque você está aqui para Ele e por Ele nesta noite. Então que você abra o seu coração para receber da presença do Espírito Santo de Deus nesta noite. Amém? Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida, tudo é possível ao que crê. Sempre existe uma saída, Deus não se esqueceu de você. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu. Assim é bem melhor, não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem muito que aprender. Esse é o sinal, não se sinta só. Existe alguém torcendo por você.
Se Deus olha pra você, nunca desista da vida. Tudo é possível viver. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível viver. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Nunca desista da vida. Tudo é possível viver. Sempre existe uma saída. Deus não se esqueceu de você. Aleluia! Ele não se esqueceu, ele jamais se esquecerá de você, irmãos. Acredite. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Senhor. Dance na presença de Deus. Ele
assim quebrantado. E é tão gostoso quando você se joga nos pés dele. É tão gostoso quando você se prostra nos pés dele. E é tão verdadeiro. Quando você é verdadeiro, é quando você mais chama a atenção de Jesus. Eu errei, eu sou falho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus, ele enche de alegria quando ele vê um verdadeiro adorador. Ontem se falou muito aqui no culto jovens. Olha, gente, quem não veio, foi bênção. Nós nos arrepiamos, nós nos emocionamos de ver esses lindos jovens. Ontem o Mike abriu o culto, a Stephanie trouxe a palavra da noite. E nós ficamos admirados em ver como a Deus é maravilhoso em agir através deles para chegar em nós a palavra. E muitas vezes nós adultos, eu estava até pensando nisso, muitas vezes na correria do dia a dia, nos nossos afazeres, nossas atividades, nossas responsabilidades, a gente acaba não conseguindo dispor de um tempo de qualidade com o nosso Deus. Mas quando você se coloca nos pés dele, mesmo que você esteja ali, como eu sempre falo, lavando a sua louça, quando você está no seu trabalho ou indo para o seu trabalho, coloca Deus naquele dia, apresenta aquele dia a Ele, diz: vem, vem, Senhor. Porque quando Ele vem, Ele faz tudo aquilo que você às vezes nem lembrava mais, Ele faz acontecer. E o Espírito Santo de Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele é mais do que um tremer, Ele é mais do que uma sensação. Ele é uma pessoa e Ele está cuidando de você, e Ele está te amparando, e Ele está te sustentando nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, nas suas imperfeições. Quantas vezes você diz assim: eu estou tão fraca, me sentindo tão fraca, mas Ele vem e renova as tuas forças, te traz aquela força que só Ele é quem. Eu não senti nunca na minha vida uma força tão tremenda de Deus. Nos piores momentos que Deus me concedeu passar para que eu pudesse crescer, amadurecer, tanto como pessoa como espírito, eu nunca senti uma força, um refrigério tão grande de Jesus. Então, convida Ele todos os dias. Ore para Ele, clame, mas também agradeça, seja grato e louve com o amor no seu coração. Oh, Santo dos Santos, Santo dos Santos. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura em todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que
esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo com teu povo, clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo, clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo, clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo, clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Cante, igreja. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos. O que dizer, Nós te desejamos cada vez o mais, que cada vez fazer mais. quando ele vem Oh, Santo, Santo Deus. aqui. Nós te desejamos, nós te desejamos. Mais Nós que te ser desejamos, Senhor bem-vindo, Jesus, neste lugar. nós Nós te desejamos neste lugar, Senhor. Nós te desejamos, ó Pai, aqui agora, nesse exato momento. Nós te desejamos, Pai, cada vez mais, mais e mais e mais. Nós te desejamos, Senhor Deus. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, Jesus. Mais que ser bem-vindo, nós
Aqui é a nossa casa. A casa, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. É ela quem habita em nós. É ela quem faz morada. É o Senhor quem faz morada nela. Espírito Santo de Deus é o Senhor. Contemple a Deus nesta noite. Abre a tua boca e fala com Ele. Contemple a Ele. Contemple. Diga: Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Tu és digno de glória. Tu és digno de honra. Tu estás exaltado. Tu estás exaltado, Senhor Deus, sobre toda esta nação. Sobre toda esta nação. Dê aleluias a Ele. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Nós deixamos, Jesus. Cante, cante, cante para Ele. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Os céus estão ouvindo vocês cantarem. Oh, cante para Ele, cante para Ele. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia! Continue, apareça, apareça. Continue, não pare, não pare. Não pare, não pare. Vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, Que o teu nome cresça neste lugar. Cresça neste lugar. Cresça neste lugar. enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluias, Deus. Aleluia. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Nós deixamos ela para você. Jesus. Nós deixamos, nós deixamos. Como eu sempre oro. Como sempre eu oro. Deus, Ele tem grandes planos para este lugar. O dia em que Deus me colocou neste lugar de verdade, quando eu vim de verdade, eu consegui ver essa igreja muito maior do que ela é hoje. Eu consegui ver essa igreja muito maior. Só que eu sempre disse, Deus, que não se alargue só as suas tendas em construção e em fisicamente, mas se alargue espiritualmente, porque nós temos que estar preparados espiritualmente para receber os que vão chegar neste lugar.
tudo que o Senhor trouxe nesta noite através da tua presença neste lugar. E o Senhor ainda vai trazer muito mais através da tua palavra viva neste lugar. Oh, santo, santo, santo Deus, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, maravilhoso, Jesus. Como eu amo dizer isso, como eu amo, é a palavra que eu mais digo para Ele. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Oh, santo, santo Deus, nós te agradecemos, te agradecemos. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma vez estar presente neste lugar. Obrigada, Pai, por conduzir este louvor. Te entregamos agora, Senhor, a palavra viva. E que os nossos corações estejam ainda mais abertos para ouvir a Tua voz nesta noite. Amém, Jesus. Amém, querido. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Você pode sentar na sua cadeira. Queridos, queremos agradecer a presença de todos que estão nessa noite. E vamos passar um momento de avisos, lembrando que quarta-feira às 19h30 nós temos o culto da vitória. E agora, sexta-feira, 19 horas, nós vamos estar no 6º dia, né, da campanha Projeto de Vida 2021. Então, estamos aí no penúltimo dia. No sábado, a irmã Sônia tem uma programação especial para as mulheres. Graça e paz, igreja. Amém? Então, mulheres, sábado, na parte da manhã, 8h30, nós estaremos aqui para limpar o templo. Né? Que é o nosso dia. Toda segunda semana do mês, as mulheres que estarão limpando o templo. Eu gostaria só, assim, de alertar as mulheres numa coisa. Quando a gente vem aqui para limpar o templo, a casa do Senhor, nós também estamos fazendo a obra de Deus, tá bom? Nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus. Então, este convite é para todas. Todas que puderem. Sempre a gente está vindo 2, 3, sempre as mesmas mulheres. E nós temos muitas mulheres nesta igreja. Amém, amadas? Então, vamos participar, né? Vamos estar juntas, unidas. Que a união é que faz a força. E à noite, amados, no sábado à noite, 7h30, estaremos todas aqui, mulheres abençoadas. Nós vamos estar aqui nos alegrando junto com a nossa irmã, com a nossa noiva, né, Elaine, com o seu chá de panela. Então, eu gostaria que todas as irmãs viessem participar juntamente com ela. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, amém? Então, vamos nos alegrar junto com a nossa irmã. Vamos estar aqui presentes, 7h30, sábado, no chá de panela da nossa irmã Elaine Jerônimo. Esse é o recado para as mulheres, né? Para nós estarmos todas aqui. Amém? Amém. Lembrando que o curso de batismo está em continuidade, né, às 14 horas. E domingo, às 18 horas, nós vamos ter o nosso culto de celebração e a ceia do Senhor. Amém? Então, quem está apto aí para a ceia, domingo às 18 horas nós vamos ter o culto e vamos ter a ceia também no segundo domingo. Amém? Queridos, eu vou trazer uma palavra para a sua vida no livro de Ruth, capítulo 1, verso 15. Verso 15. Ruth, capítulo 1, verso 15. Livro de Ruth, logo após Juízes. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1, verso 15. Diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses,
Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor. Outro tanto, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes disse, não me chames Noemi, mas chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamais Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Assim, Noemi e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Esquadrinha os nossos corações, revela-nos aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Revela-nos, Senhor, a palavra que vem do Teu trono para as nossas vidas nessa noite. E que o Senhor só possa me usar como esse instrumento, porque, Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença, sem o Teu Espírito. Então, assim, Senhor, fala conosco, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode tomar sua assento? O livro de Ruth é uma história muito bonita, né? Que conta a história dos hebreus, né? Depois, na chegada na Terra Prometida. Há o livro de Josué, que fala da conquista. O livro de Juízes, que foi o tempo que eles governaram, os juízes governaram Israel, e eles estavam ali se apropriando, tomando posse da terra prometida. Eles estavam cultivando as suas lavouras, mas havia ali ainda o povo ainda não estava firme ainda, né? Eles às vezes se afastavam de Deus e os inimigos tomavam conta, né? Eles tinham os filisteus, os midianitas, a história de Sansão, a história de Gideão. Então, o livro de Juízes segue-se. Agora entramos no livro de Ruth. Parece um livro que é um romance, né? É uma história, né, familiar, com desfecho lá no final, com o casamento, com o nascimento de uma criança. Mas a história começa um pouco triste, porque havia o patriarca de Israel chamado Elimeleque, que tinha a sua esposa Noemi e havia 2 filhos, Malom e Quilion. E eles eram de Belém de Judá, né, efrateus da terra de Belém de Judá, da tribo de Judá, né? E eles tiveram um momento que Belém estava faltando comida, né? Havia uma seca e eles resolveram peregrinar na terra de Moabe. Mas o que tem, pastor? Às vezes você está passando uma dificuldade, às vezes você muda de emprego, muda de cidade, né? Muda de localidade. Quem é lá do Nordeste vai para São Paulo, para Minas Gerais, trabalhar nas lavouras de café, de cana, né? Para poder subsistir, né? Alguns vêm aqui para o estado de Mato Grosso. Mas para quem conhece a Bíblia e sabe da genealogia dos Moabitas e Amomitas, eles são descendentes de Ló com as suas 2 filhas. Houve um incesto, né? As filhas desesperadas porque sua mãe havia morrido, né? Se tornou uma estátua de sal, quando eles estavam fugindo de Sodoma e Gomorra, que foram consumidos pelo fogo. Agora tem o pai e 2 filhas. E as filhas têm uma brilhante ideia que elas pensam assim, né? Estão desesperadas, né? E dizendo assim, ó, não vou encontrar marido, né? Não tem ninguém para me casar, né? Com quem eu vou me casar? Então, deram um vinho para o papai e tiveram filhos com o pai. E se tornou os Amomitas e os Moabitas. E esse povo, um filho de um incesto, era um povo, né, como diz, amaldiçoado, né? Então não havia aliança entre o povo de Israel com esse povo.
E eles haviam se corrompido, servindo a outros deuses, fazendo sacrifício de crianças, né, servindo a Moloque, a outros deuses. E agora Elimeleque decide ir lá, porque lá no momento ele está bem, ali está um lugar que ele pode cultivar, que ele pode trabalhar, que ele pode trazer o sustento para sua família. Mas Deus tinha uma aliança com o seu povo na terra da promessa. Quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos dá a condição de sustentar essa promessa. Ainda que nós passamos momentos difíceis na nossa vida, se aquilo que Deus colocou na sua mão, se foi Deus mesmo que te deu, Ele vai te sustentar. Ainda nas lutas, nas dificuldades, na escassez, né, o Senhor vai estar com você. O perigo, irmãos, que muitas às vezes algumas pessoas se afastam de Deus no momento de crise. Às vezes passa um momento difícil servindo a Deus, né? Às vezes tem um atrito com algum irmão da igreja, né? Tem alguma situação que faz com que ela desanime. Um momento de crise financeira, uma luta conjugal, uma luta com os filhos, alguma situação que faz com que ela esteja passando um momento de escassez, um momento de luta. E ela decide tomar o seu rumo. Ela decide agora fazer algo que possa resolver o problema, mas fora do propósito de Deus. Isso é o perigo, irmãos. Você está passando um momento de crise. Às vezes você desistir do seu casamento, às vezes você desistir da sua igreja, às vezes você desistir do seu emprego, desistir da empresa que Deus te deu, porque ela está passando um momento de crise. Nessa hora você precisa estar muito ligado com Deus para saber se é o tempo de sair ou não. Porque você precisa aprender a passar os momentos difíceis também no lugar. Todos passam situações difíceis, as estações, né? Sempre falo, inverno, verão, né? Primavera, outono e assim por diante. Então, às vezes no relacionamento tem os momentos até o casal, né, poder estar aliançado, se for um caso do casamento, né, até as coisas passarem, né, o vento passar, às vezes a criação dos filhos, os filhos se tornam adolescentes, eles querem tomar os seus rumos, né, e aquela hora os pais precisam ter muita sabedoria para não perder o filho. Às vezes um momento de trabalho, às vezes aquele ramo que você está trabalhando foi afetado pela essa pandemia, e você ainda está ali, às vezes você só está indo, passando, pagando as contas, e empurrando as dívidas. Então nesse momento é um momento muito que você tem que pensar em tomar uma decisão. Diz que a gente não pode fazer 3 coisas: tomar decisão quando a gente está muito empolgado, nem quando a gente está muito triste com uma coisa, né? Isso é uma regra de psicologia que fala que a gente não pode, né? E não prometer nada quando a gente está muito eufórico, né? Porque depois você não consegue cumprir. Então aqui sucede a história. Aí Elimeleque logo chega ali e morre, né? Agora começa, parece que aquilo que estava dando certo começa a dar errado, irmãos. E é assim, irmãos, às vezes quando a gente está fora do propósito de Deus, aparentemente as coisas estão dando certo, mas as coisas fora do propósito de Deus, irmãos, chega um momento que as coisas começam a dar errado. E a primeira coisa que deu errado, o sinal, foi que Elimeleque morreu. Mas mesmo assim, a família de Elimeleque ainda continuou ali em Moabe. E ainda além de tudo isso, os filhos casaram com mulheres moabitas, fixaram mais ali naquela região, fixaram mais naquele povo, e ficou mais difícil deles voltarem. Então, querido, tem hora que a gente, na vida da gente, a gente toma um caminho fora do propósito de Deus, e chega um momento que a gente vai se envolvendo tanto, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente com o pecado, com alianças que nós fazemos, né? Por quê? Porque vai se aprofundando. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e às vezes uma aliança errada, né? Um caminho errado que nós tomamos, parece que um caminho sem volta. Parece que quanto mais a gente quer voltar ao princípio, voltar ao caminho, o propósito de Deus, parece que a gente vai se distanciando mais. Mas quando Deus está no controle de tudo, ainda que nós possamos estar longe,
mas Ele sempre nos reconduz à sua presença. Às vezes de uma forma drástica, que foi o que aconteceu. Aí, continua, eles vivem ainda mais 10 anos ainda ali. E chega um momento que Malom e Quilion, né, que era o sustento, morrem. Sabe por que muitas vezes a gente ainda está fora do propósito? Porque algo ainda está sustentando aquilo. Mas quando o sustento, Deus tira o sustento, tira a estrutura, a gente volta para o princípio onde Deus quer nos levar. Então ainda tem um sustento, ainda você está tendo algo. O filho pródigo sai da presença do pai e ele vai para uma terra longínqua. Ele está fora do propósito, ele está fora de casa, fazendo o que ele não devia fazer. Mas quando que ele decide voltar? Quando o sustento acaba, quando o dinheiro acaba, ele decide voltar. Quando as portas se fecham. Então, querido, a gente só vai até onde Deus permite que a gente vá. Você não vai além da onde Deus não permite que você vá. Sabe aquele fundo do poço? Você vai até lá. Mas mais para frente você não vai, enquanto Deus não te puxar de lá. Você não vai submergir mais, porque você pode chegar lá no fundo, mas saiba que Deus te puxa de lá para cima. Porque Deus tirou José do poço, e ele não morreu no poço. E aí começa a história, morre. Agora Noemi está sem rumo, está desorientada, o sustento acaba. Os filhos eram uma forma de sustento, não tinha aposentadoria, não tinha pensão, ela não tinha bens. E agora ela já está de idade. Mais difícil ainda, queridos, quando a gente talvez viva a vida toda fora do propósito de Deus, e Deus nos chama nos últimos dias da nossa vida. E aí você pensa assim, como que eu vou voltar atrás? O tempo já passou, eu não tenho forças. Mas, querido, você nunca, ainda que o tempo esteja passado, ainda que você não tenha forças, ainda que você já esteja no final, aquele que prometeu é fiel para terminar a obra que ele começou na nossa vida. E agora ela está com as duas noras, mas nora não é parente. O filho morreu, ela vai casar, elas podem casar com outro homem, e não vai ser mais nora, vai ser nora por consideração. Mas essas noras, apesar de elas serem estrangeiras, viram algo em Noemi que ainda fez com que elas não deixassem Noemi. Noemi era uma boa sogra, pelo jeito, né? Porque ninguém quer sogro, ninguém quer sogra, né? Hoje ninguém nem cuida do pai e da mãe, vai cuidar de sogro e de sogra, quando o filho ainda está ausente. Mas algo tinha em Noemi que fazia com que essas duas mulheres moabitas vissem algo que fizessem elas seguir. Porque ainda que a gente esteja fora da presença de Deus, ainda você tem o brilho de Cristo. Ainda que esteja ofuscado, as pessoas sabem, você é crente, né? Você já serviu a Deus, né? As pessoas vão saber disso. E elas decidem ir. Só que chega um momento que Noemi no caminho fala assim, olha, voltem aos seus pais, volte ao seu pai, sua mãe. Voltem ao seu povo, voltem aos seus deuses. Envolve família, envolve povo, nação, e envolve Deus. 3 questões aí, que todo mundo tem. E aí elas choram ali, porque é uma cena muito comovente, parece filme, parece história romântica. E ali Orfa chora e decide ir embora. Porque o que ela vê, já que Noemi já está me dispensando, eu estou na bênção, então ela que está me mandando. E ela volta para os seus deuses, para a sua família, para o seu povo e para os seus deuses. E a Bíblia nunca mais fala de Orfa.
Nome Orfa significa pescoço, costas, né? Então, ela deu as costas e seguiu seu caminho. A Bíblia não relata mais nada sobre ela. Decidiu viver agora o seu próprio caminho. Decidiu agora ser dona do seu nariz. Decidiu agora que vai ter uma família, que vai voltar, e que todo o passado que ela teve com Noemi, com seus filhos, acabou. Mas Ruth diz assim: não instes comigo, porque eu não te deixarei. Não insista. Não adianta você falar, porque eu não vou te deixar. Ela tem convicção, ela tem perseverança, ela tem decisão. E todos nós que decidimos um dia aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, querido, nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos ter a certeza que nós vamos até o final, custe o que custar, aconteça o que acontecer, do Senhor eu não abro mão. Do Senhor eu não abro mão. Noemi era uma expressão de Deus na terra agora aqui. Por quê? Porque Ruth ainda era uma nova convertida. Era uma nova convertida, ela não sabia ainda, não conhecia o Deus de Israel. Mas agora ela decide tomar uma jornada em conhecimento a esse Deus. Ela decide acompanhar Noemi, acompanhar essa mulher que expressava Deus aqui na terra. Mesmo que ela estava com a autoestima baixa, com perdas, né, tudo dando errado na vida dela, mas algo talvez atraiu Ruth até Noemi. Querido, com amor eterno, com benignidade, o Senhor nos atraiu. Então agora, a Bíblia fala que as pessoas que são crianças, são bebês na fé, precisam de aios, que são tutores. Quando a gente começa na caminhada com Deus, a gente precisa de alguém para nos ensinar a palavra. Precisa de alguém para nos ensinar os costumes da igreja. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Então esse é um discipulado, é um ensino que a gente precisa ter com as pessoas que estão começando na fé. E Noemi é essa pessoa que através de Noemi Ruth conhece Deus. E esse é o propósito para mim e para você nessa terra, querido, que eu e você sejamos a expressão de Deus aqui na terra. Que as pessoas possam, querido, não somos pessoas perfeitas, mas através de nós, do nosso testemunho, através da nossa fé, através da nossa convicção de voltarmos a Deus, ainda que a nossa vida esteja toda arrebentada, e dizer: não, eu vou voltar para a minha terra, para Belém, porque Deus visitou a minha terra e Deus está prosperando ali. Não importa se eu errei lá atrás, se meu marido errou, importa que eu vou me voltar para Deus. E quando você toma essa decisão, você tem essa convicção em Deus, você vai ter pessoas que vão seguir você, porque a sua fé vai inspirar a fé de outros. Por isso que nós passamos lutas, batalhas, por isso que o povo de Deus é perseguido, por isso que o crente sofre, leva ataca, apanha, às vezes falta dinheiro, falta situações, mas por que, querido, que a gente passa por tudo que tem que passar? Para que a gente sejam pessoas indesistíveis. Não é porque a gente está prosperando, está ficando rico, tudo está dando certo, e vai chegar um tempo que isso vai acontecer, mas Deus também quer provar a nossa fé na escassez. Paulo diz: olha, eu sei ter em abundância, como também sei ter em escassez, pois eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, é isso que Deus muitas vezes permite: crises na família, crise com os filhos, crise no casamento, irmãos. Algumas pessoas pegam e desistem, falam: não, depois que eu comecei a servir esse Jesus, parece que tudo está dando errado. Mas pelo contrário, Deus está colocando no devido lugar. Você sabe, quando você vai arrumar a casa, você tem que bagunçar tudo para depois você colocar no lugar? Às vezes Deus faz assim, irmãos, às vezes mexe e a bagunça toda, mas a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, querido, às vezes talvez a tua vida parece que está bagunçada,
mas Deus vai colocar tudo no devido lugar. Então essa convicção, essa certeza, essa fé. Ontem nós tivemos a aula do batismo, falamos que a fé é indispensável. Sem fé é impossível agradar a Deus, crer que Ele existe é galardoador do que buscam. A fé é o firme fundamento daquilo que os olhos não veem, é a certeza. Então, quando você tem essa convicção, essa certeza, irmãos, dentro do seu coração que você quer viver Cristo na sua vida, o que acontece? Isso vai te trazer paz. Primeira coisa depois foi o descanso. Ela entrou no descanso. Aonde tu fores que eu irei, ali eu pousarei. Quer dizer o que, querido? Que ainda que a luta esteja grande na tua vida, saiba que tem descanso. Ainda que o barquinho esteja balançando, Jesus está dormindo no barco. E o simples levantar de Jesus pode dizer: aquieta-te, vento. Então a gente precisa aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus, querido, é não andar ansioso por coisa alguma. Descansar em Deus é saber que Deus está no controle de toda a situação. Então nós vemos que aqui a conversão de Ruth começa, né? A decisão, a convicção de seguir Noemi. A outra, agora, ela sabe que é um descanso no Senhor, porque o fardo de Jesus é leve. Tem fardo? Tem. Tem jugo? Tem. Mas com o Senhor é leve. Tem cruz? Tem cruz também, porque não tem cristianismo sem cruz. Mas é leve com o Senhor, porque Ele nos ajuda a carregar. Então ela sabe que tem um descanso também. E ela decide agora. Queridos, agora começa o outro ponto muito importante. Agora ela declara que o seu povo será o meu povo. Para que ela declare que o povo de Noemi é o povo israelita, o povo da promessa, é o povo escolhido através de Abraão, é o povo que vai vir Jesus Cristo, é o povo que Deus escolheu para vir o Messias. E o que Ruth é? Moabita, uma outra nação, é estrangeira. Quando você abre mão de uma cultura, você abre mão de tudo. Abre mão da comida, abre mão, querido, da família, abre mão do próprio sangue, para que agora você tenha nas suas veias o sangue de Cristo. Muitas vezes é a renúncia, isso que é difícil, porque você não quer abrir mão das coisas antigas, das convicções antigas, das suas ideias, do seu gênio, do seu humor. Você não quer deixar a velha bagagem para trás, você não quer deixar os velhos ensinamentos para trás, para viver o novo de Deus. Porque muitas vezes a gente não vive o novo de Deus, porque ainda nós estamos presos nas coisas antigas. Ainda você não perdoa, ainda você mente, ainda você faz falsas promessas. Às vezes você não quer abandonar os prazeres do mundo lá atrás para viver o propósito de Deus. Não tem renúncia. Então agora começa uma coisa muito difícil para a Ruth, porque ela está deixando pai, mãe, ela está deixando uma nacionalidade, para ela se tornar agora uma israelita, ela está negando ser moabita. Quando você se naturaliza, por exemplo, você é um brasileiro, vai se naturalizar lá no exterior, você dizendo: não, eu vou ser alemão agora. Você está abrindo mão da sua cidadania como brasileiro, para se tornar alemão, americano. Aquela velha nacionalidade, você pode ter os traços dela, mas você está declarando: eu não sou mais brasileiro, eu sou alemão. E assim é a identidade espiritual. Você está negando
que você era a velha criatura para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, isso que às vezes a igreja hoje não fala mais, ninguém prega mais sobre isso. Que você tem que deixar a velha natureza, que você tem que deixar os costumes antigos, que às vezes você tem que deixar pai e mãe para servir o Senhor. A parentela que não quer seguir a Cristo. E aí? E às vezes a gente tem que abrir mão. Porque aquele que não deixa pai, que não deixa mãe, que não deixa irmãos, que não deixa propriedades, não é digno do Senhor. Então o Evangelho também não é tão fácil como nós pensamos. Porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho é você se anular da sua velha natureza terrena para você assumir uma identidade espiritual. E às vezes a gente está dentro da igreja, a gente chega, entra, sai, nada acontece. Parece que nada fala, a palavra parece que é chata, parece que o louvor é, né? Parece que Deus não fala comigo, parece que parece que Deus não está nessa igreja. Por quê? Porque ainda você vive a natureza terrena. Para que você possa entender as coisas espirituais, você precisa ser espiritual. Porque Deus é espírito e Ele procura aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Deus não vai se comunicar naturalmente conosco, Ele vai se comunicar espiritualmente. Não é nós que temos que Deus tem que vir e se tornar, querido. Deus já veio através de Jesus humanamente. Mas hoje nós precisamos ser espiritual para compreender as coisas espirituais. Porque o homem natural só compreende as coisas naturais, mas o homem espiritual compreende as coisas espirituais. Por isso que é necessário, irmãos, a gente ter uma vida de oração. Por isso que é necessário a gente ler a palavra. Por isso que é necessário a gente jejuar. Por isso que é necessário a gente estar ligado ao corpo de Cristo, às atividades que a igreja dispõe. Porque algumas pessoas são assim: o meu cabeça é Cristo e o corpo. Às vezes não quer ficar ligado ao corpo, mas quer os prazeres do corpo. O que a igreja proporciona? Algumas pessoas hoje, irmãos, elas vêm para a igreja por causa do que a igreja pode proporcionar para ela. Mas ela não quer aliança, ela não quer estar ligado a esse corpo. E quando você vive isso, quando você quer não ter compromisso com o corpo, você vive um adultério com o corpo. Porque você não quer casamento com o corpo. Mas Jesus enviou a igreja, a noiva, para representar ela. Como o Pai me enviou, eu vos envio vós. Então, querido, muita gente às vezes, eu recebo de Deus, né? Eu não preciso do homem, do pregador, do pastor, de ninguém. Eu falo diretamente com Deus, eu tenho linha direta com Deus. Glória a Deus por isso. Mas, querido, aqui fala de uma paternidade, fala de uma maternidade espiritual. Que Noemi agora, ela está se sujeitando a Noemi como a sua tutora, como a sua ensinadora, como essa sogra, essa mãe espiritual. E hoje, irmãos, é difícil. Hoje as pessoas, elas querem ser independentes. Elas querem escolher os seus caminhos. E por isso que muita gente às vezes não prospera, irmãos. Porque quer estar ligada no cabeça, mas não quer estar ligado no corpo. E às vezes o pai não é pai, porque você só olha os defeitos do pai. Não quero dizer que o pai não tenha defeitos, tem. Mas a Bíblia fala que Noé, quando ele veio do dilúvio, ele inventou de plantar vinhedo, e tomou do vinho. E ele se embebedou. E ele ficou nu na tenda. Cão viu a nudez do seu pai e descobriu a sua nudez. Mas Sem e Jafé de costa foram tampando a nudez dele.
não com o sinal de conivência ao pecado, mas de proteger o pai. Queridos, por isso a gente precisa encontrar um pai. Você precisa encontrar uma mãe espiritual. Você precisa de pessoas que queiram caminhar com você. Querido, em nome de Jesus, eu tenho um propósito na minha vida, é gerar filhos para Deus. Eu não fico preocupado em encher igreja, irmãos. Porque encher igreja, irmãos, um dia o povo está, outro dia não está. Esses dias atrás estava cheio, agora já não está mais cheio. Porque as pessoas não estão ligadas ao corpo. Elas não estão ligadas a mim. Então, mesmo que eu faça o que faça para agradar as pessoas, elas nunca vão estar satisfeitas. Porque elas nunca vão me enxergar como pai. A minha vida não vai inspirar a sua. Os meus sonhos não vão ser os seus sonhos. E acontece essa bagunça às vezes. Tem muita igreja que é Babel. Um vai para um lado, outro vai para outro, outro vai para trás, outro vai para lá. Não tem o mesmo espírito, não tem a mesma voz, não tem os mesmos sonhos. Casal que sonha diferente, irmãos, não prospera. Porque um quer ir para um lado, o outro quer ir para a direita. Tem que ter uma mesma visão, o mesmo sonho. Eu sempre falo, irmão, se você não me vê eu como esse pai, se você não sonha os meus sonhos, procure um pai que tem os sonhos que você quer. Tem gente que vem uma vez só me ver pregando ópio. Mas eu não fico triste com ela, não. Eu quero que ela encontre o pai dela, que ela encontre uma igreja onde ela, querido, ela vai cumprir o chamado e o propósito de Deus para a vida dela. Nem que talvez que ela não se sinta bem, porque muita gente diz, olha, eu quero ficar numa igreja onde eu me sinto bem. Não, você tem que estar na igreja aonde Deus escolheu você para cumprir o seu propósito. A priori eu nunca quis ficar aqui, irmão, nessa igreja. Porque eu já tinha vindo uma vez aqui. Depois voltei mais 4 anos depois, ainda não queria ficar aqui. E sempre nunca queria ficar aqui. Mas porque eu estou aqui? Por causa do propósito de Deus. Até que o dia que Deus falou para mim, fica nesse lugar que aqui eu vou prosperar você. Que é aqui que o ministério vai começar. É aqui que eu vou fazer, através da sua vida, eu vou gerar outros. Então a gente precisa descobrir o propósito, irmãos. Às vezes as coisas estão dando tudo errado na sua vida porque Deus quer te reconduzir o propósito. Porque, querido, um crente ele não nasce simplesmente para fazer número. A gente não está aqui por acaso, por um erro talvez do seu pai, da sua mãe. Talvez seu pai e sua mãe nem planejaram o seu nascimento. Foi um acidente. Mas eu quero dizer que não tem acidente para Deus. Que até mesmo, querido, quando a pessoa não é planejada, mas Deus já planejou ela muito mais antes do que ela poderia pensar. Os teus pais não te planejaram. A tua família talvez é aquela família que não deu certo na vida. Talvez, querido, você veio da pior família possível. Ninguém da sua casa foi crente. Mas sabe por que você está aqui? Por causa do propósito que Deus tem na minha e na sua vida. E ali naquele momento ela renuncia tudo e encontra em Noemi esse refúgio, essa maternidade, né, essa pessoa que expressa Deus aqui na terra. Porque é assim no começo, irmãos. Mas o propósito maior, como eu sempre tenho falado para vocês, é mostrar Cristo. Só que as pessoas não veem Cristo diretamente. A pessoa que é nova convertida, que ela tem pouca intimidade com o Evangelho, ela não conhece Deus. Ela conhece eu e você
naquela empresa, naquela faculdade, naquela escola, naquele trabalho. Sabe a Bíblia que o mundo lá fora conhece? Eu e você. O que nós fazemos expressa a palavra. Que a Bíblia diz que nós não temos que ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Então, se você, o que o pessoal do mundo tem, o pessoal assim secular, não vou dizer do mundo, o pessoal que não está servindo a Cristo, que imagem eles têm dos pastores, que são homens que enriquecem através dos dízimos, das ofertas, homens que adulteram com as ovelhas, que crente tem a fama de mal pagador, que crente é preguiçoso, que ninguém quer contratar crente porque crente faz serviço ruim. Não vou falar a palavra que mais direta aqui. Então o mundo pensa assim dos crentes. Mas mesmo assim, com a minha e a sua vida desse jeito às vezes, mas Deus ainda está salvando vidas através de mim e de você. Então nós somos, como Paulo diz, nós somos cartas lidas. Talvez ninguém conheça essa Bíblia, mas conhece a minha e a sua vida. Por isso a importância de expressarmos Cristo, querido, verdadeiramente através da nossa vida. De não sermos um evangelho nominal. De não sermos apenas um número, mas de nós termos uma identidade. De nós, queridos, quando as pessoas virem você, as pessoas verem que você é diferente. E aí, queridos, Ruth diz assim: se o seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela abre mão agora dos deuses do seu povo. Ela abre mão da religião. Ela abre mão de todo costume religioso que ela aprendeu a vida toda, que seus pais, que os seus antepassados, que todos aqueles aprenderam. Querido, você sabe que é uma renúncia muito grande, né? Mas quanto mais você estiver disposto a renunciar, mais disposto Deus tem a fazer na sua vida. Missionária Gabriela Lopes diz bem assim: hoje as pessoas vêm para a igreja para ganhar. Olha, o que eu vou fazer para ganhar, para ser milionário, para as coisas começarem a dar certo, eu quero receber. Não, Deus tem uma bênção para você. Algumas propagandas, algumas mídias de igreja diz: não, vem para a minha igreja que aqui você vai, a sua família vai mudar. Se nada está dando certo aí mesmo na sua igreja, vem para mim aqui o negócio agora, você vai da noite para o dia. Você que era um catador de lata no meio da rua de papelão, você vai se tornar um mega empresário. Você que era solteiro, encalhado, agora você vai casar com um homem, com uma mulher top, top, top. Então, às vezes, as pessoas vêm para ganhar para o Evangelho. Mas Jesus diz que nós temos que renunciar para depois ganharmos. Isso que funciona as coisas de Deus. Abraão teve que abrir mão de Isaac lá no Monte Moriá, para que Deus pudesse dar uma descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar, como o pó da terra. Então as pessoas não querem renunciar, não só financeiramente, mas não querem renunciar ao seu tempo, não querem renunciar às vezes à sua razão. Então hoje não temos mais o evangelho da renúncia, é só o evangelho do ganho. Eu só quero ganhar, ganhar, ganhar. E se eu não estou ganhando, alguma coisa está errada, eu estou em pecado. Ou o pastor está em pecado, a igreja está em pecado. Por isso que as coisas não fluem, não vêm. Mas o nível da sua renúncia vai mostrar a obra que Deus vai fazer na tua vida. Todos os homens e mulheres de Deus, da Bíblia e da história da igreja, foram homens e mulheres de renúncia.
tiveram que abrir mão de família, tiveram que abrir mão de coisas, tiveram que abrir mão de tempo, às vezes de ficar horas e horas orando, horas e horas gastando tempo com a palavra, horas e horas jejuando, horas e horas subindo em monte, porque o nível da renúncia vai mostrar aonde Deus vai te colocar. Quanto mais nós estivermos dispostos a renunciar, maior será a obra de Deus nas nossas vidas. Quanto mais renúncia, maior será o que Deus vai fazer. E aí ela renuncia, e ela abre mão por esse Deus. Então ela abre mão da família, ela abre mão do povo, e agora abre mão do seu Deus para servir o Deus de Israel. E por fim, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça o Senhor outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Querido, nós não queremos morrer. Mesmo que nós estamos na igreja, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas ninguém quer morrer do coronavírus, né? Ninguém quer morrer agora, ainda quer esperar ainda, né? Fala, não, ainda vamos mais uns dias aqui. Às vezes as pessoas estão lá no hospital, às vezes num estado bem ruim, mas se pergunta para ela se ela quer morrer. Ela não quer. Ela luta com a vida até no último instante. Mas o Evangelho fala de morte. A morte do Evangelho fala que se o grão de trigo cair na terra, e se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. João capítulo 12, verso 24. O morrer do Evangelho aqui, o Paulo diz, olha, o meu morrer é lucro, o meu viver é Cristo. É abrir mão do eu. Sabe? É abrir mão do eu. Eu sei, eu posso, eu quero, é assim. Mas nós não estamos dispostos a fazer uma oração, Deus, seja como tu queres, não como eu quero. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu quero assim, assim, assim. É eu. E aqui está dizendo, outro está dizendo, aonde você morrer, eu vou morrer também. Então hoje nós não queremos morrer não fisicamente, mas morrermos para o eu, morrer para os nossos sonhos, por aquilo que nós queremos, para morrer, querido, para viver os sonhos de Deus para nós. Nós não queremos viver para Cristo. Quantas pessoas já tiveram uma experiência pós-morte, e Deus traz ela novamente à vida para um recomeço? Nós vimos ali o testemunho de Bianca Toledo, né, esse da Andressa Urach, de outras pessoas, né, que passaram pós-morte, pós-vida, né, algumas dessas pessoas citando, mas tem várias outras, né, que passaram esse período e Deus deu uma nova chance de vida para fazer um recomeço. Por quê, queridos? Porque precisaram morrer primeiro lá, para que agora possa viver o propósito de Deus. Antes queria fazer tudo o que queria, agora Deus dá uma nova chance. Então, quando você estiver a esse ponto de morrer, quando você tiver esse ponto de abrir mão de família, abrir mão do povo de Deus, e ao ponto de morrer por esse Deus, mas você não vai morrer. É só uma prova para saber que você não servirá a outros deuses, senão o Senhor. E aí elas vão, né? Vão. E Noemi diz, olha, eu estou vazia. Eu saí cheia, agora estou voltando vazia. O que Deus fala para que a gente seja cheio? Que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos.
quando nós estamos vazios, Deus quer nos encher, quer nos transbordar o nosso cálice. E elas partiram, né? Noemi dizendo assim: sou uma mulher amargurada, né? Noemi, que significa doce. Ela estava dizendo agora: eu sou uma mulher amargurada, porque o Todo-Poderoso me feriu, Deus me castigou, né? O lamento dela. Mas Deus não está levando em consideração isso, né? E elas chegam no tempo da cega. Olha aí. Saiu na escassez, está voltando agora na colheita. É assim que Deus faz comigo, com você. Às vezes você saiu por baixo, humilhado. Você saiu sem nada nas mãos. Mas eu quero te dizer para você, quando você volta com Deus é diferente. Não é fácil, querido, entregar a vida a Jesus. Não é fácil abrir mão da família. Não é fácil abrir mão do povo. Não é fácil abrir mão de Deus, dos deuses, né? Mas eu quero te dizer, quando você volta com Ele, é diferente. Quando os pescadores voltaram com Jesus no barco, quando Pedro volta com Jesus, a Bíblia fala que antes eles não tinham conseguido pegar nada, estavam lavando a rede. Mas quando agora eles voltam com Jesus, eles fazem a maior pescaria da vida deles. Então é assim, querido. Abra mão do que for preciso, renuncie o que for preciso. Abra mão do cansaço, da fadiga, das lutas. Às vezes vem. Parece que você... Mas não abra mão de Deus. Não abre o bico. Não arreia a botina. Segue em frente. Vai com o Senhor. Vai levando a preciosa semente. Andando e chorando. Que a Bíblia diz que você voltará com seus molhos, com os seus feixes, com alegria. E agora que ela volta vazia, sem nada. Agora Deus quer encher. Porque antes ela estava saindo cheia, mas cheia da sua convicção, cheia do seu eu. Ela estava viva como nunca. Mas agora que ela está morta, ela está vazia. As duas, Deus está fazendo a obra, a transformação. A Bíblia fala que o Senhor veio com a ira. A vara do Senhor veio. Querido, não queremos vara, irmãos. Não queremos a vara de Deus. Não queremos a correção de Deus. Mas a vara serve para nos transformar, para nos disciplinar, para nos ensinar, para nos preparar para a boa obra. Jó diz para a mulher dele: por que nós queríamos o bem de Deus e o mal não? Então, irmãos, nós queremos só que Deus nos dê as doçuras. Mas não queremos comer o fruto amargo. Não queremos às vezes passar por momentos de tribulação. Não queremos ser corrigidos quando estamos errados. Mas ela traz transformação. E essa é uma obra que Deus tem na minha e na sua vida, querido. É nos transformar semelhantes a Ele. E agora elas voltam no tempo da cega. Chegam sem saber para onde ir. As coisas mudam. São mais de 20 anos já fora. Só que, querido, as nossas atitudes fazem marcar uma geração. Hoje a internet está aí. Se você faz algo errado, irmão, todo mundo fica sabendo. Mas aquela notícia que Ruth havia abrido mão do seu Deus, abrindo mão de tudo para seguir Noemi, que Noemi agora está de volta. A tragédia aconteceu com Noemi, mas elas estão de volta. Aquilo comove todo aquele povo daquela cidade. Porque a minha e a sua história tem que marcar essa geração. A minha e a sua história tem que marcar os da sua família. Todos do seu bairro precisam saber que há um homem e uma mulher de Deus naquele lugar, que tem experiências com Deus. Que nós não somos apenas crentes nominais, crente de domingo à noite, que nós não somos apenas pessoas ouvintes, mas não praticantes.
Porque Deus quer marcar essa geração, quer marcar Rondonópolis através da minha e da sua vida, quer marcar o estado de Mato Grosso, o Brasil, as nações. Porque você pensa que quanto que Deus fala assim, mas é você mesmo. E ela chega, uma história espalha, o que fazer agora? Ruth vai rebuscar os milhos, que havia uma lei judaica, que a viúva tinha que comer daquilo que caísse. E ela foi rebuscar, e olha aí, querido, quando você decide seguir o caminho do Senhor, Ele está cuidando de tudo. E caiu bem no campo de Boaz, que era o remidor, que era o resgatador. E ali naquele momento, Ruth vai lá trabalhando, ela conversa com Noemi, Noemi abençoa ela, e começa a cega. Vai lá com as moças, havia trabalhadores, e ela está lá no sol quente, né? Ela vai buscar o sustento, porque Noemi já está de idade, não consegue mais. Mas ela vai, mas Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes você está na migalha, querido. Às vezes você está só no arrozinho de terceira quebrado. Às vezes você só ovo a semana toda. Às vezes você está ali na prova. Às vezes o salário passa por um mês para o outro, não dá. Às vezes você está passando uma crise, dificuldade. Às vezes você está vivendo de migalhas. Mas a mulher cirofenícia diz o quê? Que ela come das migalhas que caem da mesa dos seus donos, que ela precisa disso. Querida, a migalha do Senhor, às vezes, tem gente que diz assim, olha, mas eu ganho só 3 salários, um salário mínimo. Querido, agradeça por esse um salário, querido. Agradeça por esse um salário, porque por esse um salário você está pagando a sua conta de luz, de energia. Você está comprando o seu alimento. Porque quem não é fiel no pouco, sobre o muito também o Senhor não nos coloca. O irmão Tiago falou isso aqui na sexta. Precisamos ser gratos com o pouco. Porque o pouco, querido, é a porta de algo maior lá na frente. O pouco com Deus hoje é uma porta para um milagre maior lá na frente. A gente só quer ver os milagres grandes, mas nós não agradecemos a Deus por todo dia nós temos o milagre de estarmos vivos. De quanta gente morre com acidente, quanta gente aí, esse acidente que aconteceu do pai, do filho do caminhão, do pessoal da briga lá de futebol, lá da mulher, né? Não sei se que acompanha mais noticiários aí. Pessoa morre à toa, irmãos. Mas você está vivo, é um milagre de Deus. Você tem comida, milagre de Deus. Você respira, milagre de Deus. Quantas pessoas não estão lá nessas UTI, lá, através com respirador, lá tentando viver, e você está respirando o ar puro. Mesmo com máscara, mas você está respirando. E quem está lá, irmão, dependendo do respirador, que não sabe se volta mais para essa vida, que já foi lá para São Paulo, para outros lugares lá. Então aquela pequena porta, a Bíblia fala que quando Eliseu disse, olha, o que eu vejo? Era uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, mas era o sinal de uma grande chuva. A coisa pequena na nossa vida se torna grande, irmãos. E aí ela vai ali, vai rebuscando. Aí Boaz chega. Boaz é uma tipologia de Cristo, querido. E ele começa a nos observar. Querido, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. E agora a atenção de Boaz se volta para Ruth. Quem é essa? Quem é essa moça? Ruth ainda nova, bonita. Boaz é um corão já. Ele diz, é a nora de Noemi que veio com ela, moabita e tal e tal. Mas não é só a aparência que atrai, mas as atitudes também. A mulher virtuosa, ela é louvada pelos seus atos também. E aí ele vai, observa, chega um momento, conversa com ela, fala, né, o
Boaz, nada bobo, né? Fala assim, não, fica aqui na minha cega, na minha lavoura, né? O homem é meio, foi cevando ela já, né? Já foi, né? Ruth nem pensando o que ia acontecendo, mas Deus já estava preparando tudo. Falou assim, fique aqui, eu vou, se quiser beber água, tem água gelada, né? Água mineral, com gás, se quiser. Ela estava preparando o terreno. E Ruth nem aí, né? Nem sabendo. Tem hora que você está aí desatento das coisas e Deus já está trabalhando em teu favor, porque Ele trabalha por todos que nele esperam. Você está aí com a mente lá para lá e Deus está fazendo a obra já, irmãos. Quando você está no propósito dele, é sofrido, irmãos. Você chora. Mas Deus está cuidando da tua casa, do teu emprego, da tua família, de tudo, da tua saúde. E aí Boaz diz, fique aqui, eu vou. Aí vai, eles comem, né? Começa a história. Ele fala para que os seus segadores deixem cair para favorecer ela. Aí ela volta, conversa com Noemi, diz, eu fui parar em Boaz, ele falou para eu ficar ali. E a sogra, irmãos, a mentora, já enxergou lá na frente. Quando Deus levanta um líder, irmãos, às vezes o líder pode ser nada, como Noemi. Mas Deus sempre dá uma visão lá na frente. E disse assim, olha, volte lá e fique lá. Aí quando viu que a coisa estava favorecendo, o que Noemi diz? Ruth não sabia os costumes de Israel, não saberia como que era a lei do levianato, de resgatador. Ela diz, vai até Boaz, deixa ele lá, não deixa que ninguém te veja. E deita aos pés dele. E quando ele adormecer, descobre os pés e deita. Ela ouve fielmente o que a sua mentora, a sua discipuladora, o seu pastor, a sua pastora diz. E ela vai e obedece. E aí o que Boaz fala? Ela diz assim, sou eu, Ruth, tua serva. O Senhor é o meu remidor. Eita, labácio, obianda, labanai. É isso que Deus e Jesus está te falando nesta noite. Ele quer te resgatar. Jesus quer resgatar a sua noiva. Jesus quer resgatar você dessa luta que tu tem passado. Jesus quer te resgatar você da tua aflição. Jesus quer te resgatar do caminho que você andou fora da presença dEle. Porque Jesus tem obra na tua vida, na minha. E às vezes você não quer ouvir a voz de Deus. Você quer ainda tomar suas decisões. Mas o Senhor tem obra grande na tua vida. O Senhor tem planos de paz e não de mal. O Senhor me disse isso numa vigília que eu estava lá no Japão. Nem sonhava em ser pastor. E Deus disse para mim naquela vigília, o caminho que eu tenho para ti é caminhos de paz. É caminhos de paz. E eu chego aqui nesse dia 29/11 de 2004, chego nesta igreja e Deus usa o pastor Luiz Gonzaga nesta palavra, dizendo que é eu que sei o caminho que tem a respeito de vós. E naquele dia começa a obra de Deus aqui na minha vida, nesse lugar. E Deus está te dizendo que eu tenho obra com você aqui. Você que já andou por vários lugares, você que já procurou outros lugares, você que já andou, eu quero te dizer nesta noite, eu tenho obra contigo. Penses que o que tu já ganhou é grande? Não é não, porque o que eu tenho para ti é coisas maiores. Anda na minha presença, anda na minha presença, lá baixo, começa a me obedecer nas mínimas coisas, porque tem gente que não aprende a fazer coisa grande, mas aprenda a fazer coisa pequena primeiro para Deus, porque nos mínimos detalhes, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
eu estou cuidando da tua vida. Tu já quis sair de vez, mas eu não permiti. Eu não permiti que você saísse de vez. Sabe por quê? Porque você desistiu de mim, mas eu não desisto de você. Porque aquele que eu escolhi como vaso meu, eu não abro mão. Você pode ir na barriga da baleia, você pode ir no mais baixo do Sheol, no mais alto dos céus, eu te resgatarei de lá. Porque aquilo que eu tenho, eu não desisto. Que os meus planos são maiores do que os teus, porque tenho cuidado de ti. Mas chega a hora que não dá para fugir mais. Tem horas que você encontra um homem que não é nada, mas que um dia entregou sua vida a Jesus lá na cidade de Jaciara, no ano de 92, que passou por que passou, que quase saiu da presença de Deus por causa dos vícios, porque sofreu uma decepção na igreja com o pastor, e não disse que não voltaria mais. Mas Deus não abriu mão. Ainda que eu tivesse ido para as noites, ainda que eu tivesse ido para a bebedeira, ainda que eu tivesse voltado para o sexo, mas Deus disse: a obra que eu começo, eu sou fiel para terminar. Eu estou no controle, agindo eu, quem impedirá? Eu que faço, esquadrinho a obra. Eita, não deu nada errado. Tudo está no meu caminho. Tudo está no meu caminho. Tudo está no meu caminho. A obra que eu tenho contigo é coisa grande. Porque o casamento vai acontecer. O homem querendo, não querendo, o diabo querendo, não querendo, o casamento vai acontecer. O casamento é a união de Cristo com a sua igreja, e ela está sendo feita nas nuvens. Porque o propósito é maior do que a minha e a sua vida. O propósito é maior, não te esqueças disso. Mas eu digo, Deus, e a minha felicidade? A minha felicidade diz eu cuido. Nunca deixei um filho desamparado, nem órfão. É eu que cuido. Talvez hoje você esteja triste, cabisbaixo, dizendo: eu preciso de uma esposa, eu preciso de um filho, eu preciso que a minha vida financeira mude, porque eu quero desfrutar do melhor. Mas aprenda primeiramente a me buscar, porque as demais coisas serão acrescentadas. É assim que eu encerro essas palavras. Mas a obra não terminou. Você vai sair daqui, mas você ainda vai ver a minha voz falando contigo ainda. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Queria chamar o irmão José Alberto para fazer a oração final. Amém. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, Jesus querido, em nome de Jesus nós estamos aqui na Tua presença para agradecer, Pai Santo, por esse momento que nos proporcionou para viver com o Senhor, para estar na Tua presença. Obrigado, Pai Santo, pelas Tuas palavras, pelo Teu consolo, pelo Teu conforto, Pai Santo, que o Senhor traz para nós, na Tua palavra, na Tua ministração, para que possamos viver o reino de Cristo. Pai Santo, Deus eterno, que nós aprendemos, que nós colocamos em prática tudo aquilo que nós ouvimos vindo da parte do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, conduz-nos livrando de todo mal, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém.
Se você gerencia uma equipe, tem que experimentar a